Só um segundinho, que aí vai aparecer o símbolo de transmissão do Facebook daqui a pouco. Tá aparecendo já aqui, cara. Então, já está indo. Prontinho. Bom, enfim, então eu começo dando um bom dia a todas e a todos que estão aqui com a gente na sala virtual e também no Facebook, em mais essa edição do ciclo de palestras do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade de Brasília, né? Agradeço e parabenizo ao professor Carlos Machado, ao professor Michele Fernandes, que foram as pessoas que idealizaram esse conjunto de atividades. E queria, enfim, agradecer profundamente a Sâmia Bonfim, nossa deputada federal, que aceitou gentilmente o convite, né, e também a professora Flávia Biroli por estar aqui, né, para ser a debatedora da atividade, para, enfim, colocar as questões aí para fomentar o debate. Bom, meu nome é Thiago Trindade, né, eu sou professor aqui, sou colega da Flávia aqui no IPOL, eu vou moderar a atividade de hoje, só queria lembrar, né, queria pedir para todas e para todos, que as perguntas que vocês tiverem, eventualmente que vocês quiserem fazer, né, tanto para a Sâmia quanto para a professora Flávia Biroli, vocês que estão aqui no Zoom, né, acompanhando a transmissão no Zoom, devem encaminhar para mim no meu chat privado, tá, que depois eu vou repassar para elas. E quem tiver pergunta pelo Facebook pode fazer também, tá, que a gente vai encaminhar para elas também. Então, a gente vai combinar aqui uma dinâmica, a gente já mais ou menos previamente. Sâmia, você tem 20 a 30 minutos, então, de tempo para expor, tá, a sua fala, né? Depois a Flávia vai ter de 10 a 20 para fazer os comentários dos debates, tá? E aí a gente vê como estão as perguntas, como está o tempo, e a gente vai ajustando para ver se passa para você depois, se volta para a Flávia. Eu queria só fazer uma apresentação rápida das nossas palestrantes aqui. A Sâmia Bonfim, né, ela já foi vereadora e atualmente é deputada federal pelo PSOL em São Paulo, é servidora pública, né, atualmente deputada federal pela bancada de São Paulo, tem como principais bandeiras a luta pela ampliação e pela garantia dos direitos das mulheres, a luta contra a precarização do trabalho, né, e contra a retirada de direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, e também uma bandeira importante que é a luta pela educação pública e pelos professores. Tá? A professora Flávia Biroli, ela é atual, além de ser professora aqui do Instituto de Ciência Política da UNB, é uma das coordenadoras do Núcleo de Pesquisa Flora Tristã, e ela também é a presidenta da Associação Brasileira de Política. Então é isso, eu vou passar, agradeço mais uma vez, Sâmia e Flávia, né, por vocês estarem aqui com a gente para fazer esse debate. Passo a palavra para a Sâmia, então, Sâmia, quando der 25 minutos, eu te dou um toque, tudo bem? Por favor, tá bom, então, tá ótimo. Bom, vamos... Vou deixar minha câmera desligada, tá? Mas eu estou por aqui, é só para pesar menos aqui a transmissão. Tá bem. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Eu quero agradecer muito ao professor Tiago e à professora Flávia Biroli pelo convite. Eu espero que eu consiga contribuir com os debates, né, e que a gente possa refletir tanto o momento específico que nós vivemos no Brasil, à luz das modificações do ponto de vista do sistema produtivo, do mercado de trabalho, mas também compreender de que forma isso tem a ver com o momento do capitalismo global, né? Eu acho que no Brasil hoje a gente tem uma série de preocupações, principalmente porque muita gente está caracterizando como fascismo do século XXI ou neofascismo, né? A experiência de governo que tem a ver com a implementação de uma agenda de reformas pós-crise de 2008 e 2009, principalmente, ou seja, de que modo dá para manter o mesmo patamar de acumulação ou de lucratividade ótima num contexto de crise estrutural do capitalismo, em que a população a nível mundial fez a sua experiência e já deu algumas respostas dispersas através de levantes e de mobilizações, mas como conseguir canalizar essa resposta que trabalhadores do mundo inteiro vêm dando para a manutenção dos patamares de acumulação no Brasil, né, num país em que os direitos sociais versados na Constituição de 88 nunca foram levados às pontas, né, às periferias do Brasil, ou que o nosso mercado de trabalho sempre foi baseado na super e na hiperexploração de setores específicos e que agora existe uma reformulação total que coloca os patamares de exploração
a níveis nunca imagináveis, né? Sem nenhum tipo de proteção social do trabalho, que inclusive estão utilizando o contexto da pandemia como uma desculpa para criar um laboratório para um novo patamar de exploração dos trabalhadores, por exemplo, com a MP 905, né, que é criar um mercado de trabalho sem nenhum tipo de direitos para uma camada de trabalhadores jovens, recém-formados e que vão experienciar, né, essa forma de venda da força de trabalho e que, claro, eles não conseguiram aprovar no Senado porque gerou muita repercussão, mas o fato de tentarem aprovar ainda nesse contexto mostra que essa ofensiva ela não cessa, ainda que nesse contexto de pandemia existam algumas concessões, né, para o fortalecimento do papel do Estado do ponto de vista do investimento em áreas sociais, em programas de distribuição de renda, para que o nosso país tente enfrentar a pandemia de uma forma um pouco menos traumática. Eu acho, primeiro, que, bom, a gente viveu, o mundo viveu a crise dos anos 70 e dos anos 80, e a resposta do capitalismo foi a transnacionalização, né, das empresas e a transnacionalização da economia, ou seja, não delimitar mais a área de acumulação, de produção, só a fronteiras nacionais. Claro, antes já existiam empresas multinacionais, mas teve uma mudança de qualidade, né? Eu estava vendo, por exemplo, que uma das principais empresas que mais empregam na Inglaterra é uma empresa indiana. Ou então aqui no Brasil, uma das principais empresas que geram vagas de trabalho, fonte de renda, é a Uber, que também não é uma empresa brasileira. Isso é uma realidade a nível mundial, porque foi uma necessidade, na verdade, né, do capitalismo para poder manter os seus patamares de acumulação e também para tentar conter as diferentes resistências, sejam as resistências organizadas dos trabalhadores, está falando da década de 70, aqui no Brasil, por exemplo, foi o auge do sindicalismo, mesmo na Europa, a organização sindical, a organização dos trabalhadores estava muito avançada. Então, é uma forma de desorganizar, né, o mercado de trabalho, os trabalhadores organizados, mas também de conter as resistências, às vezes, de próprias frações da burguesia que tem, que são empresas nacionais que não têm a mesma lógica de funcionamento e acabar englobando, engolindo, né, a força e o potencial dessas outras empresas. Então, essa lógica da transnacionalização e do capitalismo global, ela também encontrou um novo limite agora em 2008 e 2009, com essa nova crise, e foi logo depois de um momento em que o apogeu da ideologia neoliberal já não se sustentava mais, né? Porque uma coisa era na década de 90, em que tinha a recém-queda do Muro de Berlim, o fim do ideal soviético, a ideia do fim da história, mas com o avançar do tempo e com uma experiência com a agenda neoliberal, que aqui no Brasil a gente teve de uma forma muito brutal, né? Houve resistências e respostas a isso também no início da década de 90, mas que inclusive foi um laboratório, né, para ser espraiado depois para outros lugares da América Latina e mesmo do mundo. Com a chegada da crise de 2008, de 2009, existe um novo limite, né, para os patamares de acumulação do capitalismo. Por isso a necessidade de uma nova etapa e de avançar ainda mais com essa agenda de reformas e avançar ainda mais com a lógica neoliberal, que a gente inclusive costuma chamar de uma lógica ultraliberal, né, que é de reforma completa do Estado, desmonte completo das garantias sociais e de qualquer patamar de equilíbrio das relações e condições de trabalho. E a agenda que a gente vê sendo implementada principalmente pós-impeachment, né, que eu chamo, evidentemente, de golpe, pós-golpe, é uma agenda de desestruturação completa, né, das relações de trabalho e dos direitos sociais. E que agora, no contexto do fascismo do século XXI, do neofascismo, se utiliza principalmente do elemento da violência e do autoritarismo para tentar conter qualquer forma de resistência, seja de organização da sociedade civil, de organização do parlamento, de possibilidade de resposta das diferentes instituições para aplicar esse projeto, porque é um projeto necessário, né, para seguir esse patamar de acumulação, esse nível de lucratividade. A reforma da Previdência, que foi aprovada no passado,
ela foi um marco nesse sentido, porque ela foi o desmonte de uma estrutura de proteção social que colocava em primeiro lugar o papel do Estado no ponto de vista das garantias sociais. Porque quando a gente ultrapassa a barreira do desmonte do modelo de proteção social, significa que a lógica do cada um por si, e mais do que isso, da mercantilização dos direitos sociais e da financiarização daquilo que era garantido através de um sistema de solidariedade, vai seguir se desenvolvendo como regra. Então, a dependência do mercado financeiro, ou mesmo do ponto de vista quando a gente fala que o agronegócio, né, acaba se tornando a principal economia do país, também através de uma lógica da transnacionalização da economia. Se a gente for pensar, por exemplo, na JBS, que é uma das principais, se não a maior empresa de agronegócio do mundo, ela é uma empresa brasileira, mas que tem sede, tem os ativos e é negociada nos Estados Unidos. Então, o Brasil está submetido, né, a esse modelo também. E o laboratório que fazem agora com o bolsonarismo precisa ser implementado como regra nos próximos anos. E o que a gente vê nessa talvez não digo numa dicotomia, mas nessa tensão que existe entre uma tentativa de consentimento e de coerção para a aplicação dessa agenda. O consentimento ele é mais difícil de ser sustentado justamente pelas experiências que foram feitas nos últimos anos e pelas resistências, né, que já foram explicadas, mas o consentimento ele é possível ainda a partir dos patamares de aprovação que ainda existem do governo e dessa agenda ultraliberal, e também com um fato talvez inédito, assim, de que foi muito difícil no contexto de 2009 apresentar para a sociedade brasileira o quanto a reforma da Previdência poderia ser danosa para os direitos dos trabalhadores. A gente precisou da contraofensiva de uma ofensiva entre os trabalhadores. Você via gente do povo dizendo que a reforma da Previdência seria melhor porque era uma forma de criar novos postos de trabalho e coisas do tipo. Mas a verdade é que é através da lógica da coerção, porque ao mesmo tempo houve um desmonte ainda maior do sindicalismo no Brasil, né? A partir da MP, que agora, me perdoe, são muitas MPs, eu acabei me esquecendo o número dela, mas eu posso resgatar aqui, que é aquela que desmontava o modelo de financiamento dos sindicatos e, consequentemente, das centrais sindicais no Brasil. E hoje a gente vê o resultado disso em qualquer tentativa, né, de resistência ou de demonstração de força por parte do movimento de trabalhadores organizado no Brasil, o enfraquecimento da estrutura sindical. Mas esse enfraquecimento, além do elemento da ofensiva ideológica, de um consentimento que consegue penetrar a partir da popularidade que existe do governo, da sua agenda, e também da coerção, ou seja, do desmonte da estrutura sindical, existe também uma nova reconfiguração, né, do mercado de trabalho no Brasil, ou seja, como conseguir organizar e fazer com que esses trabalhadores, que são hoje quase maioria no país, consigam dar uma resposta contundente a todo momento e que se sentem ultra e hiper explorados. E eu falo do ponto de vista de quem faz política, né? Assim, de quem está no parlamento buscando entender e construir modelos de organização, de resistência, de resposta parlamentar, jurídica e de resposta popular, né? A essa lógica toda que está se desenvolvendo no Brasil. Porque, por exemplo, agora nesse contexto de pandemia, em que a gente vê como resposta para a sociedade brasileira, para tentar garantir o patamar mínimo, né, para enfrentar a pandemia, que seria o isolamento social. Foi uma luta muito, muito dura e segue sendo, porque hoje ainda são cerca de 10 ou 12 milhões de pessoas para garantir um programa básico de transferência de renda, que é a renda básica emergencial. Claro, isso também tem o aspecto político, né, da disputa que existe entre ciência e obscurantismo, como uma forma também do presidente da República ganhar um pouco a simpatia dos setores mais desconfiados, de setores do povo, de que, sim, é necessário, eu quero sair de casa, enfim, essa guerra um pouco de um contra todos, né, que é útil para a manutenção do seu poder, é útil para a manutenção do seu modelo de dominação, mas
fato é que essa fila gigantesca que existe no Brasil para a renda básica emergencial é acompanhada com o fato de que existem muitos trabalhadores que não se encontram nesse critério de extrema pobreza ou de miséria, que são aqueles que são MEI, que são pequenos comerciantes e que até agora não tiveram nenhum tipo de resposta para a manutenção dos seus negócios e para a manutenção dos empregos, porque são, inclusive, os setores que mais empregam no Brasil, né? Os pequenos comerciantes, pequenos empresários, que têm o seu negócio, muitas vezes, de uma estrutura familiar, porque até agora não foi oferecida, por exemplo, nenhuma linha de crédito para que eles possam garantir uma sobrevida. E o pior é que o impacto econômico que a gente sente agora pela queda do consumo vai ser ainda pior no pós-pandemia, né? Porque as pessoas elas vão ter uma queda na sua renda e ainda mais dificuldade de recuperação. E tem uma lógica de corte do que se considera supérfluo, que é necessário. Então, alguns setores específicos vão ter um sofrimento muito forte, como, por exemplo, o setor da cultura, que foi, inclusive, um dos primeiros setores a serem atingidos pela pandemia, porque faz grandes eventos, grandes aglomerações, foram os primeiros a começarem o isolamento social pós-carnaval e vão ser os últimos a conseguirem voltar, porque as suas atividades elas precisam reunir muitas pessoas e mesmo depois do isolamento social vai demorar um tempo para que as atividades muito cheias possam voltar a existir, exemplo do que a gente está vendo acontecer na Inglaterra, na Espanha, ainda demora, então todo o setor da cultura vai sofrer uma desestruturação, inclusive uma das nossas principais agendas nessa semana e na semana que vem no Congresso Nacional é conseguir aprovar um plano emergencial de cultura que basicamente é renda básica para os trabalhadores da cultura, um pouco maior, de um salário mínimo, e linha de crédito e possibilidade de isenção de aluguel, e, enfim, insumos necessários para o desenvolvimento da atividade. Então, o setor cultural, acompanhado com as escolhas e trocas na Secretaria da Cultura, que na verdade é um projeto casado, né, as escolhas políticas com a forma, com os problemas econômicos, não é uma simples coincidência, vai ser um setor que vai sofrer muito com essa desestruturação, né, porque 45% dos trabalhadores da cultura são trabalhadores sem nenhum registro, sem carteira de trabalho, e é uma lógica que, inclusive, não é nenhuma novidade desse momento, até pela forma como os trabalhadores da cultura conseguem algum tipo de empregabilidade de renda, isso é um método, né, para quem trabalha nessa área. Um outro setor que vai ser muito atingido, como eu já coloquei, são de comerciantes e pequenos empresários, que são aqueles que empregam principalmente nos bairros e nos territórios, que já estão sentindo agora, por não ter nenhuma ajuda de linha de crédito, e que acabam vendo aquela MP 936 como uma possibilidade para a manutenção das suas atividades, porque não é que todos os empresários brasileiros têm a lógica do dono da Havan ou do Roberto Justus, que foram a público dizer que precisa ter, que se dane a saúde dos trabalhadores, eu quero mais é manter a minha lucratividade. Existem aqueles que de fato estão preocupados com, enfim, ter que demitir meia dúzia de empregados, 10, 15 empregados, porque são famílias, são pessoas que você acaba, inclusive, criando laços. E esses empresários, pequenos empresários comerciantes, estão completamente sem nenhum tipo de assistência do Estado brasileiro, são pessoas que não se enquadram nos critérios da renda básica emergencial e que nós não sabemos como vão conseguir se recuperar e quais serão as possibilidades de empregabilidade para eles no processo de pós-pandemia. Muitos já demitiram os seus empregados, os que ainda conseguem ter algum tipo de fôlego, né, de margem de atuação, estão implementando as regras da MP 936, que é de redução de salários, redução de jornada, com a possibilidade de manutenção dos empregos por mais 2 ou 3 meses, ou seja, sem nenhuma garantia, né, de que vai conseguir manter os seus trabalhadores empregados, até porque é impossível ter essa previsibilidade diante de uma situação econômica e de uma desassistência tão grande por parte do Estado brasileiro, e que mesmo essas vagas que são criadas de emprego com essas empresas transnacionais como a Uber, ou mesmo algumas nacionais, a iFood, Rappi, etc., também vão ter uma procura porque o nível de vida e a renda dos trabalhadores está diminuindo. Então, acho que o mundo pós-pandemia ele vai passar por uma série de transformações do ponto de vista geopolítico, porque os Estados Unidos
por exemplo, estão sofrendo muito, né, até pelas escolhas equivocadas do Trump, estão sofrendo muito com um processo de crise econômica decorrente da pandemia, e a China, por exemplo, está se recuperando com muita facilidade, né? Pode existir uma predominância da China nesse cenário de dominação imperialista, etc. Ainda é uma previsão, né? Ainda não é uma certeza, mas tudo indica que sim. E de que modo o Brasil vai conseguir se localizar nesse cenário internacional, tendo em vista que rompe as relações, por exemplo, com a China e prioriza as relações com os Estados Unidos, mas também de que modo essas relações comerciais e diplomáticas vão se refletir também no mundo do trabalho no Brasil, né? Ou seja, quais seriam as empresas que, nesse contexto de dificuldade econômica, vão conseguir sobreviver e ser as empregadoras do Brasil no pós-pandemia. O que a gente vê como cenário é um cenário um pouco, se não bastante pessimista, tendo em vista a agenda que vem sendo implementada no Brasil, em especial desde 2016, né? De enxugamento do Estado, de diminuição das garantias sociais, da queda da possibilidade de renda e de consumo da população, e o impacto que isso tem, inclusive, para a possibilidade de circulação de mercadorias e de crescimento econômico do Brasil. Não acho, muita gente fala, né, que setores da burguesia e dos governos estão chegando à conclusão de que a agenda de ajustes, a agenda ultraliberal, não nos cabe mais depois do que aconteceu com a pandemia. Assim, não acho que existiu um ataque de bondade ou de revisão completa da lógica que eles iam implementando de uma hora para outra. Acho que existem concessões em alguns lugares do mundo, porque também existe um apelo sanitário, humanitário, porque a situação realmente é muito dramática. É a maior crise da nossa geração, é uma crise sanitária, econômica, humanitária que ninguém poderia imaginar que, né, que depois da... Aliás, nós já estávamos num processo de crise que se começou em 2008, 2009, que não terminou, mas que agora, com esses elementos sanitários e sociais, a situação ainda é mais difícil. Mas não acho que chegaram a uma conclusão, e por isso vamos rever completamente a agenda de ajuste que a gente vinha implementando até agora. No Brasil, o Congresso Nacional muito se apresenta a ideia de que é um contraponto, né, a agenda do governo, ou seja, de que existe uma racionalidade em priorizar medidas sanitárias e medidas sociais, apesar do governo. Acho que é uma meia-verdade, assim, em alguns aspectos, sim. Na batalha, por exemplo, em torno da renda básica emergencial, a gente pôde observar que foi um esforço, de fato, das diferentes bancadas, em especial da oposição, para garantir que não fosse um voucher de R$200, ou que, enfim, a mesma demora na implementação não fosse uma cobrança muito forte da sociedade do Congresso, a situação estaria ainda mais dramática. Mas fato é que ainda também é muito lenta e insuficiente as medidas que vêm sendo tomadas pelo Congresso. E eu acho que a direção também, em especial da Câmara dos Deputados, através da figura do Rodrigo Maia e do Centrão, além das questões, das pressões políticas, né, que acontecem por parte do Paulo Guedes e do Bolsonaro, com a crise que eles estão na sociedade, com patamares de reprovação batendo recorde. Inclusive, estava vendo uma pesquisa da XP Investimento, aumentou muito, né, o índice de reprovação pela primeira vez, mais de 50%, e a gente está falando de uma pesquisa produzida pelo mercado financeiro, então ela é muito significativa para a gente entender como funciona. Mas eles também são suscetíveis a isso à medida em que o Bolsonaro avança na Câmara dos Deputados para estabelecer uma nova base de apoio, com essa troca de cargos, o Centrão, etc. Estou dizendo isso porque esse elemento da política também determina qual que é a agenda econômica que vai ser pautada no Congresso, porque todos sabem, né, existem algumas diferenças entre Maia, Centrão e Bolsonaro, mas na agenda econômica existe um nível de alinhamento muito grande, pré-pandemia, e que agora na pandemia a gente vê se desenvolvendo. Então, por isso que eu disse que há uma verdade em parte, porque se, por um lado, o Congresso tem cumprido com o papel de garantir pequenas concessões e medidas para que a situação não seja tão dramática, são medidas ainda paliativas, porque o centro da lógica de funcionamento do parlamento estamos dando um passinho atrás, mas para dar nem 2 para frente, para dar 3 ou 4 passinhos para frente. Ou seja, passou na Câmara, a MP 905, agora a gente está discutindo o processo de grilagem, por exemplo, das terras
da floresta amazônica, que também tem a ver com essa lógica de tentar manter os patamares de acumulação e de lucratividade, porque não se trata de pequenos produtores, a gente está falando aqui de agricultura familiar, ninguém é ingênuo de achar que não se trata de uma devastação ainda maior do que resta ainda do nosso meio ambiente, das condições de produção para a gente poder, aumentar ainda mais esses oligopólios do agronegócio, que são, inclusive, internacionais e que estão aqui devastando cada vez mais as nossas terras. Ou então, quando o Paulo Guedes vai a público e ameaça, dizendo, inclusive concretiza, né, com o veto que aconteceu na semana passada, de que não é possível incorporar novos setores na renda básica, ou de que é necessário avançar com uma agenda de massacre aos servidores, e aí é até todo um capítulo à parte, porque, claro, os servidores eles sempre foram construídos e estigmatizados como os grandes vilões da economia brasileira, né? Marajás e privilegiados que abocanham uma fatia muito grande do orçamento público, que deixa de ir para o restante do povo, que deixa de ir para a população, que tem privilégios do ponto de vista dos direitos, e por isso que o restante do povo tem. Essa construção sempre foi feita, mas existe efetivamente hoje um avanço qualitativo nessa agenda, né? E nesse contexto de pandemia, governos locais e municipais já estão fazendo pequenos ajustes do ponto de vista da renda dos servidores, e que dificilmente vão querer reverter no contexto de pós-pandemia. Porque se agora tem argumento para isso, ou seja, todo mundo precisa contribuir um pouco, porque a situação está difícil, a gente precisa de dinheiro para colocar no SUS, para comprar respirador, equipar leito, vamos tirar de onde? Vamos tirar do professor, vamos tirar do trabalhador da segurança pública. No contexto de pós-pandemia, ISS, ICMS, ou seja, a arrecadação vai diminuir bastante também. Então, o argumento de que é necessário retirar dos servidores, ele vai se manter. E isso é absolutamente preocupante, porque, por exemplo, eu vejo os professores de São Paulo, que não são considerados serviços essenciais, porque, de fato, não estão indo à rua, né, trabalhar, etc. Mas estão trabalhando dentro das suas residências, através do sistema online, às vezes trabalhando até mais, porque precisa gravar a aula, tirar dúvida, essa coisa toda, estão se adaptando num processo de adaptação, mas que perderam a renda numa parcela do 13º, que muita gente adianta para conseguir, enfim, pagar suas contas, cortou vale-refeição, vale transporte e uns abonos e bônus, enfim, do ponto de vista de quem está há muitos anos na carreira, né? É uma redução de renda muito significativa, que também é acompanhada de uma experiência, que, do meu ponto de vista, também é um laboratório para se utilizar após a pandemia, que é o da educação à distância. Muitas prefeituras e governos estaduais estão fazendo contratos que não são somente contratos temporários, ou seja, de 3, 4 meses, que são contratos de 1 ou mesmo de 2 anos, e agora no mandato a gente está fazendo um levantamento disso, que é muito provavelmente, se não para fazer de maneira generalizada a educação à distância, mas para pelo menos atender a algumas fatias, porque também é uma área que pode ser muito lucrativa para essas grandes empresas de educação que se consolidaram no Brasil, principalmente através do ProUni, que aconteceu principalmente nos anos do governo do PT, que a princípio foram nas universidades, ou seja, no ensino superior, mas que agora também está se desenvolvendo para a educação básica, e que estão utilizando esse laboratório, e isso também tem impacto no modelo de contratação desses professores, né? Eu vi, e aí eu acho que meu tempo está acabando, por isso que o Thiago também... Falta 5, Sônia, falta 5. Para me dizer que falta 5 minutos? Tá bom, obrigada, Thiago. Beleza. Tem umas cidades aqui do interior de São Paulo que já tinham um modelo que a gente chama de uberização da educação, ou seja, de pagar por aula, de você contratar o professor por aplicativo, que a gente já ouve muitas vezes nos bastidores da política, de que é um modelo que pode ser contratado, inclusive, por parte do governo, para poder fazer esse modelo de educação à distância. Então, acho que tanto os efeitos econômicos, a crise estrutural, os efeitos econômicos da pandemia, a crise estrutural do capitalismo, os pequenas empresas e comércios, que são aqueles que mais empregam no Brasil, que podem quebrar ou perder completamente sua capacidade de investimento e de renda, a agenda de austeridade, a agenda ultraliberal, que não está sendo revista, pelo contrário, mas que está sendo mantida ainda que no contexto de pandemia, e o fato de que um país como a China, que tem inclusive um modelo de exploração significativo dos seus trabalhadores,
pode, inclusive, fazer com que as suas transnacionais sejam ainda mais empregadoras no Brasil ou não, inclusive isso depende das relações diplomáticas, né, entre Brasil e China, enfim, faz com que o cenário para a classe trabalhadora, né, para o mercado de trabalho no Brasil, pós-pandemia, seja ainda em patamares de exploração e de flexibilização da legislação trabalhista ainda maiores do que a gente vem vivenciando hoje no Brasil. Por isso que eu acho que essa discussão ela é tão importante e muito desafiadora para quem faz política, para quem constrói movimento popular e para quem principalmente está organizado no movimento sindical, né? Para quem estuda isso no Brasil. Porque vai ser um momento de muita dificuldade, na verdade. Acho que ainda que o elemento da solidariedade de classe, solidariedade entre as pessoas, seja uma tônica também da pandemia, a nossa maior dificuldade de conseguir responder a essa dinâmica do capital pós-pandemia vai ser, assim, dificílima. E ainda mais com esse elemento que é uma característica do nosso tempo e que o Brasil é laboratório da violência como método de coação e de imposição dessa agenda. Então, por isso que eu acho que as resistências, as respostas, a luta em torno da queda do Bolsonaro, que agora vem sendo discutida por amplos diferentes setores do Bolsonaro, são tão urgentes e necessárias, porque vai ser um Estado completamente diferente, vai ser uma reconfiguração completa, principalmente para as novas gerações, a partir dessa MP 905, que depois vai se transformar num projeto de lei, emenda constitucional, e vai ser aí sim uma nova reforma trabalhista mais profunda, né, para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Bom, é isso. Eu coloquei alguns elementos, agora eu quero muito ouvir a Flávia e depois as perguntas para a gente seguir o debate. Obrigada, gente. Legal, Sâmia, muito obrigado. Eu vou passar para a professora Flávia fazer os comentários dela, então. Como a gente está tranquilo de tempo... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Agora não. Estávamos, mas agora não, Thiago. Melhorou agora? Uhum. Melhorou? Tá. Eu vou passar para a professora Flávia, então, fazer os comentários dela. Como a gente está tranquilo de tempo, eu volto para você responder rapidamente, 5 a 10 minutos, as questões dela, depois a gente abre as do público. Tá? Tudo bem? Então, Flávia, você tem 10 a 20, eu te aviso quando der 15, tá? Joia. Obrigada, Thiago. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer também aos colegas do Instituto de Ciência Política que estão organizando esse ciclo de debates, professor Carlos Machado, professora Michele Fernandes, e dizer que é um prazer e uma honra estar aqui em companhia do meu colega Thiago e da deputada Sâmia Bonfim, a quem agradeço muito ter aceitado esse debate. Foi incrível esse apanhado, Sâmia, que você fez dos níveis estruturais e políticos mais conjunturais da crise na sua relação com o trabalho. Eu achei incrível, acho que você tocou em pontos fundamentais, tanto para pensar a relação entre a crise do capitalismo e as formas de desregulamentação do trabalho em níveis que ultrapassam o contexto nacional, quanto como é que o nosso processo político se insere, né, nesse quadro mais amplo. Então, queria te agradecer, porque foi realmente muito interessante ouvir como você situou o processo brasileiro nesse contexto mais amplo. Eu queria comentar um aspecto bastante ligado à pandemia, e que tem uma relação também com o modo como a pandemia, com as suas diferentes consequências, que são humanitárias, sanitárias, econômicas ao mesmo tempo, né? Eu acho importante ressaltar isso, porque no Brasil, em alguns países, poucos do mundo, se construiu a ideia de uma falsa alternativa entre se focar no problema de saúde e humanitário e se focar no problema de uma perspectiva econômica, da perda de renda, da perda de emprego, e na realidade o que nós temos é uma crise que mostra justamente o entrelaçamento que existe entre
questões sanitárias, de saúde pública, que atingem a saúde individual e a dinâmica das relações de cuidado no cotidiano, e a economia, feita, afinal, de relações concretas de trabalho, né? Então, eu queria tocar um pouco nisso, para pegar um ponto que tem sido colocado em análises que eu tenho acompanhado, inclusive internacionais, sobre o modo como, então, as relações de trabalho ficam expostas, as relações de cuidado ficam expostas, as formas de precariedade do trabalho e da vida, que se acentuaram, como você mencionou, nesses anos e décadas recentes, com a desregulamentação das garantias sociais, das garantias aos trabalhadores. Então, tudo isso fica muito exposto. E a Covid-19 incide, portanto, em um contexto que é um contexto de desigualdades e de precariedade. Isso que a gente está vendo exposto, né, está exposto nesses padrões, porque a Covid-19 não incide num espaço abstrato de relações, né, mas sim em formas muito concretas de organização da vida, de organização das relações sociais, que tem relação direta com essa desregulamentação dos direitos sociais, das relações de trabalho, né? Então, isso que está exposto é a nossa sociedade, na sua forma de organização, e o modo como uma pandemia, com as proporções que tem a Covid-19, com os efeitos trágicos que tem, incide sobre desigualdades e vulnerabilidades pré-existentes, né? Eu queria tocar um pouco nisso, porque me parece que, quando a gente analisa as reações, mesmo que momentâneas, que deslocam um pouco as diretrizes neoliberais em vários países do mundo, ainda que elas sejam algo que a gente não pode ainda pensar para além desse momento, né? Ainda é difícil dizer se algo dessas diretrizes que tensionam a política de austeridade fiscal, que tensionam um modelo de baixa garantia às pessoas, aos trabalhadores, vai se manter para além da pandemia. Mas o que nós vemos hoje é que, justamente porque a pandemia incide em um contexto de desigualdades, agravando essas desigualdades e essa vulnerabilidade, de maneira que coloca em risco a própria funcionalidade da sociedade, a gente tem visto medidas em caráter emergencial, que, de certa forma, expõem uma outra coisa, né? Se a pandemia expõe o modo como a sociedade está organizada, a desregulamentação do trabalho, a vulnerabilidade, essas medidas expõem a relevância do Estado na regulamentação das relações econômicas, né? E dos Estados nacionais, nesse caso. Mas como a deputada Sâmia Bonfim bem construiu na sua análise, essas políticas dos Estados nacionais, nas décadas recentes, elas estão atreladas a um modo de organização global do capitalismo que impôs uma série de limites, né? Em parte, a gente pode falar de países como o Chile, nos anos 70, e o Brasil agora como laboratórios, porque são formas de experimentação da política em nível local e seus efeitos na relação com o modelo global de resposta à crise do capitalismo, né? Pelo menos é como eu entendo, né, esses laboratórios, porque, afinal, essas relações se estabelecem no nível local, né? E então você tem essa conexão. O que eu queria mencionar sobre a incidência da Covid-19 em um contexto de desigualdades no caso brasileiro? Essa, como crise de saúde e como crise econômica, ela afeta desigualmente, os trabalhadores e trabalhadoras. E me chamou a atenção um dado que foi divulgado por pesquisadores do SEBRAP. Eles fizeram o seguinte: eles analisaram pelas bases de dados do IBGE o tipo de vínculo dos trabalhadores e o tipo de ocupação, para daí
analisando a situação agora com a Covid-19, né? Então, quais são as áreas mais afetadas, o que significa o isolamento para pessoas que têm diferentes tipos de ocupação e vínculo trabalhista, como que a resposta do governo, né, por meio da portaria 936 afeta ou não chega, né, a diferentes trabalhadores. Então, ao fazer essa análise, eles fizeram uma descrição de grupos com maior ou menor grau de vulnerabilidade. Chegaram à conclusão que 38% dos trabalhadores brasileiros estão no grupo mais vulnerável, que é o grupo com baixo vínculo empregatício e em ocupações que, neste momento, são mais afetadas pela crise econômica relacionada à Covid-19 e pela própria medida necessária do isolamento para se conter os efeitos dessa pandemia, né? Mas vejam que, mesmo nesse grupo, que é de 38% da população, não se trata de trabalhadores com características homogêneas. 64% das trabalhadoras mulheres negras fazem parte do grupo mais vulnerável. Então, o patamar de participação das mulheres negras no grupo de trabalhadores mais vulneráveis é quase o dobro do percentual de trabalhadores que participam desse grupo mais vulnerável, né? Eles também falam de algo que a gente vinha acompanhando na literatura internacional sobre precarização do trabalho e da vida, que é a produção de novos vulneráveis, né? Então, a gente parte de um certo modo de organização das relações de trabalho que vulnerabiliza mais determinados grupos, e a pandemia, ao incidir nas desigualdades pré-existentes, ela produz novos vulneráveis, né? E aumenta a insegurança das pessoas, né? E aí eu não estou falando de insegurança no sentido que a visão penal e repressiva do governo brasileiro utiliza, mas na dificuldade das pessoas de viver o seu cotidiano com algum grau de segurança, né? Isso me faz pensar também, no caso da pandemia, numa questão mais específica, mas extremamente relevante, que é o grupo dos trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde no Brasil, né? Que eu penso muito em como a posição desse grupo expõe as formas de vulnerabilidade, as relações de trabalho em um momento como esse que nós vivemos. Então, entre os trabalhadores de saúde, considerando enfermeiros, assistentes e técnicos de enfermagem, 85% são mulheres, né? São pessoas, eu não sabia disso, esse dado é inclusive de uma outra live que eu participei com a vice-presidente da Federação Nacional, eu posso estar falando errado esse nome, das enfermeiras, trabalhadores de enfermagem, e ela dizia que a maior parte desses trabalhadores tem mais de um trabalho, mais de uma ocupação, então eles se alternam entre diferentes espaços, com turnos que são exaustivos. Se 85% são mulheres, isso ajuda também a tocar no outro ponto que a pandemia expõe, que é que as relações de cuidado no cotidiano da vida doméstica estão muito tensionadas, né? No caso brasileiro, o cuidado não remunerado é exercido, sobretudo, por mulheres, né? As pesquisas de uso do tempo mostram que as mulheres elas dedicam mais do que o dobro do tempo dos homens semanalmente ao trabalho doméstico e ao cuidado, e o trabalho remunerado de cuidado, assim como o trabalho doméstico, também são predominantemente realizados por mulheres, nesse caso, por mulheres negras, né? Então, o tensionamento das relações de cuidado, ele é também um tensionamento das relações de gênero, né? Mas é um tensionamento que pode, de novo, significar uma incidência sobre desigualdades pré-existentes que amplia essas desigualdades, né? Há análise circulando na literatura internacional que apostam no entendimento
de que esses tensionamentos e essa alta exposição das relações de cuidado podem nos levar a uma reorganização no sentido de construir, em primeiro lugar, uma visão mais positiva da centralidade do cuidado, da impossibilidade de se contornar as relações de cuidado nas sociedades, né? E, ao mesmo tempo, um rearranjo das relações de gênero, uma vez que os homens estariam mais expostos às demandas de cuidado nesse momento, e isso em vários países do mundo, né? O caso do Japão tem sido muito discutido, mas no caso brasileiro também. E no caso brasileiro e de outros países com alta desigualdade socioeconômica, a figura das trabalhadoras domésticas era, com a enorme carga de trabalho que tem, né, um certo equilibrador, digamos, não seria essa a palavra, mas produzia um certo balanço nessas relações de gênero no caso da classe média, e hoje, né, a gente tem uma situação de tensionamento maior, uma vez que parte das trabalhadoras domésticas teve seu trabalho suspenso pelo isolamento social, e as pessoas estão lidando com visões diferentes no âmbito da classe média, de parte das elites brasileiras, sobre o que é o trabalho doméstico do seu cotidiano, né? Isso tem sido muito mencionado, discutido. Bom, eu queria deixar esses comentários como complementares aos que a deputada Sâmia fez, numa perspectiva mais estrutural, global, sobretudo para, Sâmia, se você puder comentar, responder, para te perguntar como é que o governo brasileiro, com as medidas adotadas, e também o debate que tem se dado na Câmara dos Deputados, aborda ou responde a essas formas de vulnerabilidade pré-existentes, a essas desigualdades pré-existentes no mundo ocupacional do trabalho. Você já falou um pouco disso, mas se você puder falar um pouco mais sobre a Portaria 936, e sobre como ela incide nessas relações de trabalho, eu acho que seria interessante. A Portaria 936, de 1º de abril de 2020, que definiu a possibilidade de que os contratos fossem revistos, com redução salarial e de jornada de trabalho, mediante formas de acesso a benefício de acordo com o seguro-desemprego e a sua tabela de remuneração no caso brasileiro. Então, se você puder falar um pouco disso. E eu queria, só para finalizar, mencionar muito brevemente o seguinte. A deputada Sâmia falou sobre o Brasil como um laboratório e a possibilidade de que no pós-pandemia, se mantido o governo atual com as suas diretrizes, nós tenhamos, na realidade, o uso da pandemia e dos seus efeitos como justificação para mais um ciclo ainda mais grave de desregulamentação do trabalho, de retirada da proteção social e de incidência, inclusive, sobre a remuneração ao trabalho e as dinâmicas de trabalho, de garantias sociais, a trabalhadores fundamentais como são professoras e professores, numa situação de um país que tem uma precariedade enorme no tratamento aos seus professores, principalmente do ensino fundamental e médio. Falo além, não estou nem falando dos professores universitários do grupo de que faço parte, estou falando dos professores de ensino fundamental e médio. Então, a deputada falava sobre isso. Ontem, o ministro Paulo Guedes, ele fez um comentário sobre que diz respeito à renda básica emergencial, sobre a continuidade ou não, por alguns meses mais, da renda básica emergencial, que dá uma pista sobre como a equipe econômica do governo pensa e parece não ter sido, no seu pensamento, na sua posição, atingida minimamente pela gravidade da pandemia. Parece haver uma grande dificuldade de se produzir diretrizes que explicitem alguma empatia para com o sofrimento das pessoas. No Brasil, hoje, isso é muito evidente. E o ministro, ele dizia o seguinte,
que talvez se possa avaliar mais 1 ou 2 meses, baixando de 600 para R$200 o valor da renda básica emergencial, mas que ele se preocupa muito com as contas públicas e com o risco de que as pessoas se acostumem com essa situação muito tranquila de não trabalhar, tendo uma renda básica de R$600, e fiquem em casa e não queiram mais trabalhar, né? Então, isso dá uma pista para a gente sobre como, no caso do Brasil, está sendo pensado. E aí eu queria só mencionar algo. Mais uma vez, ainda que a situação mostre a indissociabilidade entre economia e política, né, papel do Estado, e entre as relações de trabalho concretas, a reprodução social, né, quando falava do cuidado, as relações de reprodução social, e a possibilidade de que a economia funcione, de que uma sociedade seja funcional, né, assim, a indissociabilidade está aí mostrada, mas parece haver uma recusa. Eu li um dado sobre o caso do Peru que mostra algo muito interessante, que o governo parece não estar. Isso que eu queria saber de você, se você acha que dentro do Congresso tem uma percepção. O Brasil é conhecido internacionalmente hoje, né, por uma absoluta ausência de coordenação da resposta à Covid-19 e justamente por isso, né, ainda que existam diferenças entre governadores e o nível federal, nacional, de resposta, justamente por isso ter tardado nas suas respostas em diferentes aspectos. O Peru foi um dos países da América Latina que mais rapidamente respondeu à crise da pandemia com a decretação de isolamento, né, sobretudo na cidade de Lima. E é hoje o segundo país da América Latina com uma curva mais acentuada de crescimento, né, seguida ao Brasil. E eu li uma análise ontem de por que isso aconteceu. O que está acontecendo no Peru? O que acontece no Peru é que os níveis de informalidade chegam a 70% dos trabalhadores. Então, você decreta o isolamento, mas as pessoas não têm como deixar de trabalhar. Elas vão para a rua, né? Então, eles consideram, inclusive, que os mercados de rua são um importante lugar de propagação da doença. Só, então, para fechar, se a gente está aqui discutindo, se a gente tem clareza da indissociabilidade entre as relações concretas de trabalho, a reprodução social, o papel do Estado e o modo de funcionamento da economia, né, ainda com a sua que tem as suas complexidades em termos globais, ao que parece, eu queria te ouvir sobre isso, as diretrizes do governo brasileiro não foram muito abaladas por tudo que está exposto pela pandemia e pela tragédia que se apresenta. Se você puder comentar isso, mas também o que você ouve dentro da Câmara dos Deputados, né? Que respostas circulam, que abordagens circulam, seria ótimo. Agradeço mais uma vez. Tá ótimo, Flávio, obrigado. Sam, eu vou te passar agora, então, até uns 10 minutos para você fazer os comentários da professora Flávia e depois a gente abre para as perguntas do público, tá bom? Tá bem. Bom, eu quero agradecer e também parabenizar a professora Flávia, foi excelente a sua intervenção, pegando os aspectos gerais do país, né? Na verdade, a situação já era de vulnerabilidade com a chegada da pandemia, e isso, inclusive, era o nosso principal receio quando a gente via a pandemia se expressando em outros lugares do mundo, pensando como vai ser no Brasil, em que 40 e poucos % da população brasileira que está no mercado de trabalho, de contratos, está na informalidade, né? Ou seja, não vai conseguir fazer isolamento social. Se a gente fala, precisa ter cuidados com higiene, 50% não tem acesso a esgoto tratado, 30% não tem acesso a água encanada, então como pedir para as pessoas lavarem a mão, se protegerem, sendo que elas não têm acesso ao mínimo, ao básico para ter condições de saúde, não se alimentam, conseguem se alimentar direito, qualquer coisa que bate, elas ficam sim doentes, então era uma situação muito dramática, com o agravante de um governo que reúne, que combina obscurantismo, ou seja, a negação da ciência, das evidências, porque isso é um ativo importante e necessário para que ele mantenha a radicalização da sua base fiel mais militante, ativa, mobilizada, né? Ele precisa mobilizar essa base o tempo inteiro, e são com esses elementos anti-ciência, anti-tudo e anti-todos que ele segue poderoso, mas que também combina o obscurantismo com uma agenda ultraliberal grotesca, e é isso que você disse, que as declarações do Paulo Guedes ontem, na verdade, é mais um capítulo de tantas declarações e ações desde o início da pandemia. Claro, tem um problema
técnico, burocrático em torno da renda básica emergencial não chegar nos lares brasileiros, mas não se trata de uma irresponsabilidade, se trata de um projeto, na verdade. Assim como a temática do isolamento social. A gente fica muito desesperado que não existe, de fato, isolamento social no Brasil, né? Nem se compara com as cenas que a gente assistiu da Espanha, da Itália ou de qualquer outro país. E eu achei muito interessante esse dado que você trouxe do Peru, eu não tinha visto isso, de que 70% ou mais da população está no regime, no modelo de trabalho informal, porque no Brasil é quase 50%, e isso explica porque que não se trata simplesmente de uma irresponsabilidade ou de uma ideologia obscurantista, mas que se trata de um projeto, na verdade, não existir o isolamento social total. Porque primeiro teria que fazer o governo rever um dos seus principais pilares de funcionamento, que é o enxugamento completo do Estado. Se ele retrocede minimamente nisso, ele é obrigado a expor todas as contradições dessa agenda de austeridade, que significa, no contexto da pandemia, filas quilométricas na porta dos hospitais, significa uma educação à distância que obriga a gente a ter que adiar o calendário do Enem, porque as jovens, vejam só, descobrimos hoje que não têm acesso à internet e à tecnologia nos seus lares, não tem locais de estudo, é uma realidade estrutural, mas que a pandemia só tornou ainda mais evidente. A gente descobre, por exemplo, que as mulheres são vítimas de violência doméstica, isso também é um aspecto importante, você falou bastante do aspecto da reprodução e do cuidado, muitas teorias, né? Aumentou os índices de violência doméstica ou justamente porque as relações dentro do lar, que inclusive a nossa disputa é para que se tornem cada vez mais públicas, né? As relações dentro do lar, elas acabam chegando numa intensidade muito grande num contexto de crise generalizada, em que a possibilidade de pedir ajuda, de construir as suas redes de contato ficam mais difíceis, e obviamente, num contexto como esse, a violência doméstica eclode mais. Então, assim, é um projeto, quando a gente vê que todas as características que obrigariam o governo a rever a sua agenda de austeridade, de desmonte de direitos sociais, de exclusão dos setores oprimidos e marginalizados, ele se nega a rever o básico, que seria a possibilidade de garantir programas de transferência de renda, que custaria quase nada para o Estado brasileiro. Custaria quase absolutamente nada. Então, esse acho que é o primeiro elemento, que é o elemento econômico e o elemento político. Mas a gente tem um outro aspecto do isolamento social, que é o elemento político, que eu vou tentar explicar, porque é uma reflexão que eu faço ainda muito recente. O Bolsonaro, ele aposta nessa guerra, né, como eu estava dizendo, se apega a um elemento para tentar se diferenciar do restante, do um contra todos, né, o antissistêmico em todos os aspectos, é um pouco da ideia que ele tenta construir. Mas é também uma forma de falar diretamente para as camadas populares, porque quando você diz para essas pessoas que elas precisam ficar em casa, elas vão ficar revoltadíssimas com você, porque se elas saem na rua, elas têm 50%, simplificando, se elas saem na rua, elas têm 50% de chance de morrer, porque como ela pode pegar o vírus ou não, pode sobreviver ou não. E se ela simplesmente ficar dentro de casa, é 100%, porque ela não vai ter fonte de renda, ninguém vai botar o dinheiro dentro da casa dela, porque o emprego dela ela perdeu. Se ela trabalhava como entregador de aplicativo, talvez aí tenha um mercado que tenha aumentado durante o processo da pandemia, ainda não peguei os dados, mas serviços de delivery, principalmente de comida, eles seguem acontecendo, né? Precarização total, jovens assim, tendo que pedalar quilômetros para entregar comida, ganhando muito pouco, trabalhando 14, 15 horas por dia, expostos ao vírus, etc. Mas é porque é uma forma de aproximar o discurso dele, dessas pessoas, e ao mesmo tempo firmar a ideologia do individualismo e da não necessidade de Estado intervir. Ou seja, depende de você sair de casa para ter acesso a algum tipo de renda. Portanto, ainda que tenha uma pandemia que pode ser facilmente curada com a cloroquina, que esses comunistas não querem, eu não sei porquê, você, na verdade, precisa ir para a rua. Então, é muito útil para ele, do ponto de vista para acumular uma nova base social mais popularizada. Ou seja, o precariado, né, que é esse setor tão alijado de direitos no Brasil, atende muito mais facilmente quando você diz que ele precisa, apesar de tudo, sair de casa para trabalhar, do que para a gente que é visto como privilegiado, porque tem renda, ainda que fique dentro de casa,
é muito mais próximo do discurso do Bolsonaro do que um discurso que é um discurso geral da oposição ou mesmo dos partidos de centro, que na verdade são de direita, né? Mas do centrão, do Congresso Nacional, da mídia, enfim, de todos os demais setores da sociedade. Isso é o primeiro aspecto que eu queria colocar, né? Do isolamento social como um elemento de firmar a mesma agenda econômica, de não abrir mão dela, mas também tem um elemento político muito útil para o Bolsonaro, e a gente vê isso desenvolvendo quando a gente ouve gente do povo indo para cima da gente, quando a gente fala que tem que ficar em casa, que tem que ter sim isolamento social e que, bem, deveria ser responsabilidade do Estado garantir que ele possa ter o direito ao isolamento social, não é uma obrigação individual ele precisar sair para trabalhar para ter renda e não morrer de fome. Não precisa ser uma escolha, né? Morrer de vírus ou morrer de fome, mas em alguns aspectos ele tem ganhado isso, ganhado o sentimento do povo, apesar de um esforço dessa unidade de ação tão ampla, né? Entre mídia, Congresso, enfim, setores diferentes da sociedade em torno do eixo do isolamento social. Queria comentar um pouquinho mais sobre o tema do cuidado, que, enfim, é um tema sobre o qual eu gosto de debater muito, porque, enfim, somos feministas e gostamos de compreender isso. E esse é um elemento esse é um debate que vem crescendo na sociedade, como você disse, nos últimos anos. Eu me lembro a febre que são os livros da Silvia Federici pelo país, porque ela também aborda muito esse tema, né? Inclusive, a conexão que dá para fazer, tem muitos aspectos, né? Mas do ascenso do movimento feminista, do movimento de mulheres nos últimos anos, com a necessidade de pautar, do ponto de vista das lutas sociais, das lutas trabalhistas, o aspecto da reprodução, né? Ou seja, do cuidado, do trabalho não remunerado, que é majoritariamente um trabalho feminino. E o quanto isso também é um aspecto fundamental do ponto de vista da organização e da revolta das mulheres, que pode ser também da organização de toda a classe. Em outras palavras, quando acontecem tiroteios nas favelas do Rio de Janeiro, que são as mulheres, essa fonte de conexão, né, entre mães, essa solidariedade humana que a gente pode ver se expressando, ou quando tem problema de moradia, nas escolas, falta merenda, falta comida. Todos esses são aspectos ligados ao cuidado, né, à casa, elementos domésticos que são da figura feminina. Então não é à toa esse protagonismo e esse levante que a gente vê se expressando nos últimos anos. E hoje, do ponto de vista daquelas que são a linha de frente do cuidado, do enfrentamento direto ao coronavírus, que são as enfermeiras, mais de 80% das trabalhadoras da saúde. E olha como é interessante, até agora não aprovamos nenhuma medida para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde do Congresso Nacional. Tem dezenas de projetos ótimos. Tem desde a bandeira histórica de 30 horas como jornada de trabalho, um piso salarial, porque não tem, porque existe muita desigualdade. Tem técnico de enfermagem e enfermeira que ganha menos de um salário mínimo, trabalhando 14 horas por dia, submetida a todo tipo de possibilidade de infecção, não tendo espaço para dormir, para descansar, para pendurar sua própria roupa. Tem trabalhador da saúde que precisa comprar a sua própria máscara, porque nem sequer EPI, o hospital, a administração hospitalar, não sugere e não oferece, e são o setor que mais recebem aplausos, mais agradecidos, agraciados pela sociedade, mas a gente não conseguiu aprovar absolutamente nada. Ou seja, se esse setor, que existe mais solidariedade, que a sociedade mais está comovida, não está sendo atendida pelo Estado, significa que para todos os outros setores vulneráveis, né, que foram atingidos pela pandemia, a situação é ainda pior, porque seria tão óbvio que se tivesse alguma revisão, né, dessa agenda de austeridade, que eles seriam os primeiros a ser bem cuidados, porque essa é a principal herança desse momento, né, além do elemento da solidariedade, é a valorização dos trabalhadores da saúde, mas ela não existe. Foi uma luta para garantir a implementação de EPIs nos hospitais como algo obrigatório. Então, é meio desesperador e bastante pessimista, na verdade, a avaliação que eu faço, a não ser que exista uma luta política, aí tem outros elementos, todos, né, uma luta política o suficiente que consiga frear, né, tanto a agenda ultraliberal, mas principalmente, aí eu acho que tem uma unidade mais ampla, a lógica coercitiva e violenta de imposição dessa agenda, irresponsável com as recomendações médicas, as recomendações sanitárias, que eu acho que é algo que tem muitos setores da sociedade dispostos a se unirem nesse momento, espero eu. Acho que acabou meu tempo, Thiago. Sâmia, você tem 2 minutos ainda, se quiser concluir. Não, eu acabei concluindo, porque, enfim, eu achei que tivesse acabando, enfim. Legal. Eu vou passar as perguntas aqui, eu te mandei no seu chat também para te facilitar, mas eu
vou ler aqui para que todo mundo possa acompanhar, né? Enfim, nós temos algumas perguntas, agradeço aí ao pessoal que mandou para a gente. O Matheus Baccarin, que é estudante de mestrado do IPOL, ele está, enfim, dizendo, né, enfim, a gente corre o risco de caminhar para uma precarização do trabalho cada vez mais dependente do digital, se isso é um risco que a gente está correndo, principalmente no pós-pandemia, né? Enfim, ele menciona que os trabalhadores digitais, como motoristas de aplicativos, estão cada vez mais demandados, mas em contrapartida não tem proteção social alguma. Ele gostaria de saber como está esse debate no Congresso, tá? O Cleiton Feitosa, que é doutorando aqui do IPOL, ele pergunta para você se você poderia falar um pouco sobre as relações de trabalho de minorias sexuais com a população LGBT. Afinal, é um segmento que sempre encontrou dificuldade de se inserir no mercado formal e sofre com abandono familiar, resultando em um desamparo de várias ordens. Por sua vez, a Ana Vaz, que é nossa estudante de mestrado aqui do IPOL também, é uma pergunta que, enfim, indiretamente eu acho que ela tá bastante relacionada com o debate que a gente está fazendo, que atualmente, né, enfim, o seu companheiro de partido, o deputado Marcelo Freixo, abriu mão da candidatura para prefeito do Rio. A justificativa foi a dificuldade de articular os setores da esquerda em torno de uma candidatura única, né? Enfim, pensando que a candidatura dele era mais sólida e com chance reais de ir para o segundo turno contra os democratas, a Ana gostaria de saber se há uma percepção estratégica da arena legislativa nesse momento, inclusive em detrimento das eleições para o executivo municipal, tá? Por fim, a professora Débora Almeida, nossa colega, professora aqui do IPOL, ela comenta que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declarou semana passada que tinha uma visão para o mercado da saúde. E agora vê que o SUS é importante, né? Mas em seguida emendou dizendo que é importante a reforma administrativa para aumentar os recursos do Estado e poder melhorar a saúde. O problema, segundo a professora Débora, é que essa reforma administrativa certamente não vai atingir as grandes corporações do Estado, como o judiciário e militares, e pode até agravar a crise e afetar relações de trabalho. O que a deputada Sâmia pensa sobre essa questão? Então, Sâmia, enfim, vou te dar até uns 15 minutos, pode ser, para responder? Pode ser sim, pode ser. Tá. Eu coloquei a mãozinha aqui, deixa eu abaixá-la, desculpa. Tá, não, tranquilo. Se você terminar antes, tudo bem, aí a gente volta para a professora Flávia, enfim. Tá bem. Eu vou comentar algumas enfim, as perguntas todas, porque, enfim, são temas muito necessários. Primeiro, sobre digitalização do trabalho, se eu vejo isso como uma tendência e como o Congresso atua sobre isso. Acho, sim, que é uma tendência, até porque se a gente está falando de flexibilização da legislação trabalhista, é um método mais prático, né, para conseguir arregimentar pessoas que possam fazer da sua própria vida um instrumento de autocontrole dos horários, essa ideia liberal, né, que se vende, que é um argumento muito forte que a gente vê dentro da nossa classe, inclusive, de eu posso criar meus próprios horários de trabalho, eu posso conseguir emprego, eu não preciso dessas legislações todas que são pura burocracia estatal, né, que busca se vender as relações de proteção no trabalho. E a verdade é que como o Congresso atua sobre isso é justamente alimentando essa possibilidade. Agora, durante a pandemia, tem alguns poucos projetos de lei para tentar entender a situação de vulnerabilidade ainda maior que os entregadores de aplicativos se encontram no contexto da pandemia. Porque, como eu disse, eu ainda não tenho os dados, mas são pessoas que não deixaram de trabalhar, talvez exista, inclusive, uma procura bem grande, né, para as pessoas entregarem comida, etc., ainda que a renda dos trabalhadores tenha diminuído, então a gente tem que ver, né, o resultado disso tudo, mas estão completamente entregues a todo tipo de vulnerabilidade sanitária às empresas de aplicativo. Não existe nenhuma regulamentação que as obrigue a entregar materiais de proteção, essa é a nossa batalha, ou seja, iFood, Rappi, etc., etc., o mínimo que eles poderiam fazer nesse contexto é garantir álcool gel, máscara, luva, local de descanso, um espaço para poder lavar a mão, essa coisa toda, pensando inclusive na saúde dos seus clientes, eles não se importam com a saúde dos seus trabalhadores. Mas nada disso a gente conseguiu avançar no Congresso, e o que a gente vê é essa realidade de jovens, muito, muito jovens, menores de idade, se expondo, trabalhando, utilizando uma bike muitas vezes alugada, para poder ter alguma fonte de sustento para sua família. Esses dias pude conversar com um deles, que disse que o irmão e a irmã dele também começaram com o trabalho, porque o pai perdeu o emprego, era garçom, foi demitido agora com a pandemia, e agora os três juntos, trabalhando, três muito jovens, 17, 18 anos, enfim, trabalhando para poder levar sustento para dentro de casa, e o pai já com uma idade avançada, grupo de risco, pressão alta. Então, veja, essa situação de precarização, ela combina muito com essa lógica de avançar, né, nesse processo de exploração
do trabalho, por isso que vejo, sim, a digitalização como um futuro, um presente e um futuro breve para o país, e com a impossibilidade de regulamentação trabalhista para esses jovens, principalmente. É uma situação muito dramática. Sobre inserção LGBT no mercado de trabalho, a gente tem muito debate de quanto as opressões são úteis para os patamares de acumulação do capitalismo, né, para a manutenção da ordem e da lógica de exploração. Basta a gente ver, por exemplo, que as LGBTs elas conseguem empregabilidade nos espaços de telemarketing ou em trabalhos como a terceirização do ponto de vista do serviço da limpeza, ou quando elas estão em algumas empresas que são LGBT friendly, né, que acabam criando vagas de trabalho, acabam servindo mais como um ativo para tentar também entrar nesse setor de consumo, que tem um setor que tem algum tipo de renda e que tem algum critério, não vou comprar numa fábrica, numa loja que seja LGBT-fóbica, então vou tentar me direcionar, canalizar minhas compras e o meu consumo para essa que tem algum tipo de proximidade com a comunidade LGBT, mas existe uma exclusão generalizada e uma precarização das condições de trabalho, e na verdade o problema é anterior, né? É um problema inclusive de possibilidades de formação, muitos deles não chegam nem sequer ao ensino médio, são expulsos de casa, 90% da população trans no Brasil tem como atividade econômica a prostituição, porque é o único espaço no mercado de trabalho, se a gente pode definir dessa forma, que os acolhe, que possibilita vender, enfim, ter alguma atividade econômica para ter sobrevivência. Então, é uma situação muito dramática, especialmente da população trans. E eu acho que é um debate que, do ponto de vista político, vem se fortalecendo a trancos e barrancos na sociedade. Pela primeira vez, a gente tem, por exemplo, uma deputada trans na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Existem poucos parlamentares que incorporam esse debate na pauta legislativa, na sua agenda, mas fato é que não tem nenhuma abertura, né, do ponto de vista da lógica de funcionamento do Congresso para que temas como esse vão adiante. O conservadorismo, o fundamentalismo é regra cada vez mais dos espaços legislativos e é muito difícil abordar esses temas. Se tem algum projeto de lei que aparece a palavra gênero alimentício, já é barrado, para vocês terem uma noção do nível do obscurantismo e de conservadorismo, mas enfim, é uma realidade muito grave. Sobre o tema do Freixo, né, do Marcelo Freixo, da desistência dele, é um tema bastante complexo, assim, que demandaria, na verdade, minutos ou mesmo horas de debate. Porque eu acho que com a desistência da candidatura, ele levantou um debate que estava um pouco no subterrâneo, muito necessário, que é como enfrentar o fascismo no Brasil, né, o fascismo bolsonarista, e qual é a melhor tática, né? Principalmente para a esquerda. Se é uma tática eleitoral, ou seja, disputar as eleições municipais para tentar minar as bases territoriais de conquista do bolsonarismo para 2022, a gente tem um resultado melhor do ponto de vista eleitoral. Se é construir uma frente dos partidos de esquerda, ou seja, todos se unirem no processo eleitoral, porque daí com isso a gente conseguiria canalizar todos os votos para derrotar o Bolsonaro, se apostar numa saída mais de centro, e na minha leitura, o movimento que o Freixo fez na cidade do Rio de Janeiro, não sei se de propósito, mas acaba levando para essa tática, porque com a saída do Marcelo Freixo do cenário eleitoral, o favorito para tentar derrotar o Crivella acaba se tornando o Eduardo Paes, porque todos os outros candidatos de esquerda têm menos pontuação do que o próprio Marcelo Freixo, e mesmo dentro do PSOL, ainda tem uma discussão, né, de quem vai substituir, se vai substituí-lo, etc. Porque agora tem um problema muito grande para a gente, e eu não estou julgando a decisão dele, ele tem os motivos políticos e pessoais, respeito todos eles, mas agora tem um problema muito grande, que é quem pode substituir a figura do Marcelo Freixo, que é a figura de esquerda que tinha mais condições de, a nível nacional, ir para o segundo turno, ou mesmo ganhar uma eleição municipal em qualquer outra cidade, ali era o posto mais avançado, e que para a gente do PSOL é uma situação grave, porque não é só uma figura de esquerda, é uma figura do nosso partido, é a maior figura que a gente tinha numa cidade muitíssimo importante, que é o berço, é o seio do bolsonarismo. Então a gente ficou muito órfão, né, dessa possibilidade agora, como colocar alguém que tenha chance de fazer um bom debate, ainda que a gente saiba que dificilmente tem condição de ser maior do que era a figura dele, e como não criar agora uma contradição, porque a gente,
se o lance a gente precisa se unificar, né, para tentar ter forças para derrotar o perigo fascista, se a gente sai fragmentado, ou seja, ainda aposta numa nova candidatura, PDT com a sua candidatura, o PSB com outra, falta um pouco esse argumento, essa liga para a gente conseguir, de fato, construir esse argumento junto com a sociedade de que é necessário a unificação. Eu vejo também, e aí eu concordo com a moça, desculpa, esqueci de anotar o nome, que fez a pergunta, de que acho que ele, nesse momento, opta pela tática legislativa em detrimento, eu não digo nem em detrimento do executivo, mas eu acho que ele observa mais espaço para a sua atuação, pela potência e pela figura nacional que se tornou no legislativo e tendo possibilidade de mobilidade para outras cidades e estados, para fazer articulação, ele ganhou um nível de respeito muito grande no Congresso Nacional, né? Não é à toa que o próprio Rodrigo Maia, por exemplo, postou o texto dele, a entrevista, retweetou, fez algumas sinalizações, etc. E eu acho que talvez ele esteja apostando nisso, né, de que solto como um parlamentar ele pode contribuir mais do que nas eleições municipais. Mas eu te digo que, assim, eu pessoalmente fiquei, nossa senhora, eu fiquei um pouco assustada e com dificuldade de pensar como é que agora a gente vai substituir e pensar no dia seguinte. Vamos colocar quem, como, a gente vai ter candidatura própria, vai se unificar. A gente entregou para o Eduardo Paes, então a possibilidade de derrotar o Crivella também, isso poderia acontecer. Poderia ser que, mesmo com o Freixo, o Eduardo Paes fosse para o segundo turno e não o Crivella, que é o candidato direto do Bolsonaro, mas seria em condições diferentes, né? Seria numa condição em que a gente já teria feito toda a construção e articulação no primeiro turno. Enfim, eu acho, é a minha opinião, né, que se optar pelo legislativo ou pelo executivo, eu acho que, na verdade, são tarefas casadas. Acho que as eleições municipais são muito, muito, muito importantes para a gente conseguir passar por uma etapa primeira de desidratação do bolsonarismo, principalmente cidades como a do Rio de Janeiro, que já são mais dominadas e tomadas pelas milícias. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu não vejo tanto o perigo bolsonarista, porque eles não têm nenhuma grande figura, porque a Joyce, que seria uma figura forte para isso, já não se apresenta mais como uma figura bolsonarista, ainda que tenha muitas familiaridades programáticas, mas ainda não se apresenta como essa figura. E aqui ainda não tem esse perigo tão iminente, mas isso é uma realidade em muitas cidades brasileiras, e eu acho que agora a gente ficou um pouco mais carente da possibilidade de incidir isso. Vai ser um amplo processo assim, de discussão e de debate, de saídas, porque vai ter um efeito nacional, né? Essa desistência do Freixo, essa é a verdade. E tem mais uma pergunta aqui que eu acabei não anotando, só para poder comentá-la também. A pergunta da professora Débora sobre a declaração do Rodrigo Maia, de que ele tinha uma visão pró-mercado, depois ele passou a defender a importância do SUS, mas, enfim, aí logo em seguida falou da reforma administrativa, né? A reforma administrativa é a agenda do Rodrigo Maia, independentemente da agenda do governo desde o início, e só não foi adiante porque teve o contexto da pandemia. Tinham dois grandes temas que seriam votados na Câmara esse ano, que é a reforma tributária, que é algo que vem sendo pleiteado principalmente por setores do empresariado brasileiro já há 2, 3 anos, e que agora estava se chegando num relatório em comum Câmara, Senado e governo para que fosse adiante. Precisou ser suspenso, até porque vai ser necessário repensar toda a lógica de tributação no Brasil, num país pós-pandemia, né, em que o consumo, em que muitas empresas, inclusive, vão quebrar, e que os principais interessados talvez não tenham a mesma força de lobby, de pressão sobre o Congresso como tinham antes da pandemia. Então, acho que essa agenda ficou para depois, mas a da reforma administrativa, como eu estava dizendo no primeiro momento, os argumentos e a desculpa da pandemia, na verdade, vai aumentar, vai se intensificar no pós-pandemia. E essa lógica de que os servidores são vilões e que existe um estado inchaço, ela também vai se fortalecer. A contradição talvez seja a área da saúde, que agora também é o nosso principal valor e a principal herança, mas as organizações sociais já têm tomado, né, a administração dos hospitais, dos postos de saúde há alguns anos. Existem muitos hospitais de campanha sendo criados pelo Brasil e todos eles são através de modelo de contratação precária dos trabalhadores da saúde. Algumas empresas, mesmo o CIPs, assim, até porque toda a legislação caiu, né, de ponto de vista de licitação, etc., pelas urgências todas da pandemia. Então, assim, tá uma festa, na verdade, país afora,
público, muitos setores que lucram muito com a área da saúde, a parte desses hospitais de campanha, que pode também ser um modelo que vão querer implementar. Não vão queimar o dinheiro que investiram nos hospitais de campanha, pode ser um processo permanente de aluguel de algum território, de algum terreno, de alguma empresa, para instalar um hospital temporário, contrata precariamente. Então, eu acho que a reforma administrativa, sim, acabou a pandemia, vai ser o primeiro elemento que vão querer levar adiante, porque o argumento já estava construído antes da pandemia, e na lógica deles, os motivos da pandemia dão ainda mais força, né, para que esse argumento se sustente no pós-pandemia. Acho que é isso. Perfeito, então, Sâmia, muito obrigado. Antes de eu fazer o encerramento aqui, eu vou só passar a palavra rapidamente para a professora Flávia. Eu quero só agradecer mais uma vez ao IPOL, a deputada Sâmia Bonfim, foi um prazer, e dizer que também para as estudantes de ciência política que estão nos acompanhando, debate como esse mostra a enorme relevância da relação entre política e trabalho. A ciência política é pouco explorada, né? E me parece que para pensar o Estado brasileiro na sua relação com os diferentes interesses sociais em conflito, é preciso passar pelo trabalho, né? É preciso pensar a relação entre política e trabalho. E acho que esse debate foi excelente para expor não apenas o que foram os objetivos, né? Pensar os efeitos da pandemia e das políticas de combate à pandemia nas relações de trabalho, mas também a enorme importância para qualquer diagnóstico da democracia, das relações de poder, de se pensar as relações de trabalho, os modelos adotados para a regulamentação do trabalho. Então, só agradecer de novo, deputada Sâmia, muito obrigada, foi excelente poder ouvi-la hoje. Obrigada, gente. Eu também, eu só queria agradecer, é isso. Não, pode falar, Sâmia, pode falar. Pode? Eu não sei se já acabou, desculpa. Eu achei não, pode falar. Perdão, fica à vontade. Eu não te respondi. Eu só queria agradecer também o convite, a possibilidade de estar com vocês hoje. Eu gostei muito, muito do nosso debate e conta sempre com a gente para o que precisar. Valeu. Obrigada, Thiago, Flávio, obrigada a todo mundo que participou. Obrigado, deputada Sâmia. Eu agradeço imensamente mais uma vez, agradeço a professora Flávia também pelo debate, agradeço a todos e todos que acompanharam aqui com a gente. Eu queria só lembrar, o cartaz já está aqui, né? O cartaz está aqui para todo mundo ver, a atividade da próxima semana, né? Na próxima quinta-feira, dia 28 de maio, pandemia global e epidemias locais, né? Que vai ter a presença do André Siqueira, da Fiocruz do Rio de Janeiro, da professora Débora Diniz, da Faculdade de Direito aqui da UNB, e também da professora Flávia Biroli, aqui do Instituto de Ciência Política da UNB. Gente, é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todos, e a gente, enfim, obrigado ao professor Carlos aí por mais uma vez ter feito toda essa parte aí de organização logística, e a gente fica à disposição aí de vocês. Sâmia, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigada, imagina. Boa sorte, bom trabalho aí. Tchau, Flávia. Obrigada. Tchau para todos, para todos.